Olá, meus amigos, muito bem-vindos a mais um programa Prova Final. Esse programa que é feito em parceria da Rede LFG com a TV Justiça. Eu sou o Luiz Guilherme Wagner, professor de Direito Processual Civil e Direito Civil, mestre e doutor pela PUC de São Paulo. E hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que são os princípios processuais. Você já sabe, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, nós vamos ter a oportunidade, então, de esmiuçar e conversar sobre os princípios constitucionais e também alguns infraconstitucionais que regulamentam o processo civil, nesta verdadeira revolução principiológica que nós vivemos, nesta verdadeira supremacia dos princípios sobre a legislação ordinária, até porque não poderia ser diferente, e vou explicar isso com detalhes para os senhores. Nós vamos então observar no bloco tema do dia detalhes sobre os princípios que regem o processo civil. No segundo bloco, Pergunte ao Professor, teremos a oportunidade de responder questões que nos foram enviadas sobre os princípios processuais e aí, por conta disto, aprofundar um pouquinho a discussão sobre este assunto. E no terceiro e último bloco, X da questão, nós vamos responder 2 testes sobre princípios que já foram objetos de provas anteriores da OAB, até porque, como o princípio é uma questão, às vezes, para alguns muito genérica, alguns temas que têm a sua conceituação de mais difícil compreensão, com estas respostas às questões da OAB, nós vamos ter a oportunidade de observar como é que esse tema pode ser cobrado nas provas. Muito bem, o programa então está recheado de informações, assunto importantíssimo, espero que você goste. Vamos lá? Vamos para o primeiro bloco, o tema do dia. Meus amigos, agora nós vamos no tema do dia ter a oportunidade de conversar um pouquinho sobre os princípios processuais. Antes de tudo, convém nós recordarmos o que são os princípios e até entender por que é que atualmente, em qualquer ramo do direito, não é uma prerrogativa apenas do processo civil, não. Por que é que no direito civil, no direito penal, no direito tributário, no direito administrativo, nós eu digo operadores do direito, temos uma preocupação grande de estudar os princípios? Porque, na verdade, os princípios, e aí eu me sirvo um pouquinho de uma definição do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professor titular de Direito Administrativo da gloriosa Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, segundo o qual o princípio é o mandamento nuclear de um sistema. São as disposições das quais se irradiam para as demais normas os critérios para aplicação, para interpretação, para entendimento das demais normas do sistema jurídico. Então, o princípio é a base, o princípio está acima das demais normas. A norma ordinária, a lei em si, é que deve obediência ao princípio e não o inverso. O problema é que para nós chegarmos nesta construção, muitos anos e muito estudo foi preciso. Porque nós tínhamos uma ideia equivocada, há não muito tempo atrás, de que princípio era apenas fonte complementar, fonte supletiva de direito. E essa ideia, ainda bem, não mais vigora entre nós. A bem da verdade, esta ideia é decorrência da leitura da lei de introdução ao Código Civil, que trazia a ideia de que a lei era a fonte primária e fundamental do direito. E quando não houvesse lei, aí, como que num toque de mágica, o juiz deveria se servir da analogia, dos costumes, dos princípios gerais do direito, o que deixava os princípios no segundo plano. Valia dizer, só poderíamos aplicar princípios quando não houvesse lei regulamentando a matéria. Alguns juízes chegavam a dizer, textualmente, que o advogado apelava para o impossível, para o sobrenatural, quando invocava um princípio, porque se houvesse lei a sustentar sua tese, ele teria colocado a lei na sua petição, no seu pedido. Hoje, meus amigos, ainda bem, não é mais esta ideia que entre nós vigora. Ao contrário, hoje os princípios são vistos como mandamentos nucleares, como fundamentos. E a partir daí, a legislação é que deve obediência ao princípio. Então é muito normal, é natural eu poder invocar como fundamento imediato da minha petição inicial um princípio e um juiz de direito, um tribunal, deve conceder a minha tutela se realmente eu estiver
se eu for merecedor desta situação. Ok? Então a primeira ideia era observar esta principialização que nós estamos tendo no direito, e o processo civil não foge desta regra. Na verdade, o processo civil deve ser pensado e estudado a partir dos seus princípios. Eu vou me servir aqui de lições da professora Ada Pellegrini Grenover, a grande professora de todos nós, que divide os princípios processuais em dois grandes grupos. Nós podemos dizer que nós temos os princípios processuais que são decorrentes do chamado devido processo legal e os princípios processuais que nos permitem o chamado acesso à justiça. Muito bem, os princípios que são decorrentes do devido processo legal, e aí a gente encontra aquela ideia prevista na Constituição de que ninguém terá seus bens ou a sua liberdade retirada de si sem antes passar por um devido processo legal. É um mandamento constitucional a ideia de que, para que alguém possa me retirar um patrimônio, por exemplo, mandando para penhora ou qualquer outra forma de expropriação, ou para que alguém me prive da liberdade, primeiro eu tenho o direito de passar por um devido processo legal. Os senhores poderiam perguntar o que é o devido processo legal? O devido processo legal, entre as suas várias conceituações, nós poderíamos observar que é o conjunto de garantias processuais para que nós tenhamos um processo justo. Eu gosto muito, meus amigos, dos autores que equiparam a expressão devido processo legal a processo justo. Para que ao final de um processo eu tenha um patrimônio meu expropriado, ou para que ao final de um processo eu tenha a minha liberdade privada, eu preciso, primeiro, eu tenho direito, melhor dizendo, primeiro, a passar por um processo justo, a passar pelo devido processo legal, daí porque a Constituição garante a observância desse devido processo legal. E aí, dentro do conceito de devido processo legal, é como que o devido processo legal fosse um guarda-chuva, dentro do qual se abrigam vários outros subprincípios, que, observados, nos fazem ter um processo justo. Então nós vamos ver o princípio do contraditório da ampla defesa, da publicidade, da motivação, da lealdade processual, boa-fé objetiva, ou seja, vários subprincípios que precisam ser aplicados, precisam ser observados caso a caso, como condição para que no final nós possamos dizer que tivemos um processo justo. E se o processo é justo, aí a decisão é legítima, aí podem retirar o meu patrimônio, podem retirar a minha propriedade, porque a mim foi dado este devido processo, a mim foi dado um processo justo. Meus queridos, nós temos que observar que a doutrina divide o devido processo legal em devido processo legal formal e devido processo legal material. O devido processo legal formal é o conjunto das garantias do processo. Então, dentro do conceito deste devido processo formal, nós temos realmente a ideia do contraditório, da ampla defesa e de outros valores constitucionalmente assegurados. Nós vamos ver cada um dos subprincípios do devido processo legal. Agora, o devido processo legal material é a ideia de que a decisão jurídica ela deve estar fundamentada em situações jurídicas aceitáveis, razoáveis, para não dizer justas. Então, dentro do devido processo legal material, nós fundamentamos a ideia do princípio da razoabilidade e a ideia do princípio da proporcionalidade, até mesmo na edição de legislações. Ora, o Estado tem que observar a razoabilidade, tem que observar a proporcionalidade quando dá fundamentação das suas legislações. Então, o que nos interessa mais de próximo nesse momento são as normas que compõem o devido processo legal formal, são as normas que compõem estas ideias processuais para que um processo seja justo. Tá bom? Vamos começar? Então, eu disse o gênero devido processo legal e disse que dentro do devido processo legal devem ser incutidas várias ideias, vários subprincípios que, observados, materializam o devido processo legal. Querem ver o primeiro dos subprincípios? É óbvio, meus queridos, que esta ordem em nada interfere no resultado. Eu vou citar aleatoriamente os subprincípios decorrentes do devido processo legal. Começo pelo
princípio do contraditório da ampla defesa. Também está assegurado constitucionalmente que a todos, e observem, seja no processo judicial, seja no processo administrativo, a todos é assegurado o contraditório, assim como a ampla defesa. Nós temos que observar que hoje se entende que este contraditório, ele se materializa numa efetiva defesa, mas numa defesa técnica. Não é apenas a possibilidade do sujeito se defender, mas ele tem que estar defendido de uma forma técnica. Isto fez até gerar uma súmula no Superior Tribunal de Justiça, que diz que nos processos administrativos, disciplinares, é obrigatória a presença do advogado, sob pena de nós não encontrarmos esta defesa técnica, que é decorrência do princípio do contraditório. Se os senhores observarem, e isso é muito interessante, eu estou me referindo à súmula 343 do STJ, que textualmente diz que é obrigatória a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Ocorre, quanto a essa questão, que o Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante de número 5, dizendo que a falta de defesa técnica, vejam senhores, hein? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, esta súmula vinculante número 5, de certa forma não, frontalmente, melhor dizendo, contraria a súmula 343 do STJ, tanto é que há um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil para que o Supremo Tribunal Federal revogue esta súmula vinculante número 5. Porque o que se busca para complementar esta ideia de princípio do contraditório e da ampla defesa é que o sujeito não só se defenda, mas que ele possa se defender de uma forma bastante técnica, de uma forma bastante competente para isso. Nós lamentamos, e aí é um entendimento que foi sufragado no Superior Tribunal de Justiça, que através de um julgamento do Mandado de Segurança número 21038, em que foi relator o ministro Luiz Fux, quando ainda no Superior Tribunal de Justiça, se decidiu que o Ministério Público tem legitimidade para o inquérito civil, que é aquela providência preparatória para uma ação civil pública, mas se decidiu que no inquérito civil não há contraditório e ampla defesa. No inquérito civil, diz o Superior Tribunal de Justiça, não há contraditório e ampla defesa. Ao meu ver aqui, esta decisão de alguma forma limita a atuação do que está sendo investigado e entendo que em muitos casos, se houvesse o contraditório e ampla defesa também assegurado no inquérito civil, nós poderíamos chegar a um resultado de decisão que mostraria até a inutilidade ou a não necessidade do ajuizamento da ação civil pública, que indiscutivelmente, se ajuizada, traz uma série de prejuízos para o réu. Ademais, quando o réu for vitorioso, tiver razão naquilo que apresentar em defesa. Mas é importante que os senhores saibam este posicionamento. Nós temos os princípios do contraditório e ampla defesa assegurados na Constituição. Quem gosta de olhar o dispositivo legal, é só olhar o artigo 5º, mais precisamente no inciso 55 da Constituição Federal, artigo 5º, 55, que diz aos litigantes nos processos judiciais e administrativos e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, está previsto na Constituição, artigo 5º, 55, mas, por exemplo, no inquérito civil, se entendeu, por força jurisprudencial, que não se aplicam esses princípios e nós temos essa discussão da necessidade de defesa técnica de advogado nos processos disciplinares administrativos como requisito para validade. Temos a súmula do STJ apontando que era necessário, mas temos uma decisão sumulada de forma vinculante pelo Supremo, dizendo que não. Muito bem. O segundo princípio que eu gostaria de falar com os senhores é o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, que está previsto no artigo 5º da Constituição, logo no caput, onde se diz que a todos é assegurada a igualdade. E mais do que isto, nós temos que observar que este princípio ele é básico em qualquer relação humana. Se um juiz de direito não tiver a sua imparcialidade, por conta disso não assegurar a todos aqueles que participam de um processo, seja ele a fazenda, seja ele um ministro, pessoa física, seja ele alguém de posse, a igualdade deve tratar as pessoas de uma forma
similar no processo, salvo quando as pessoas forem diferentes, porque daí os diferentes devem ser tratados de forma diferente, para que no resultado final a gente possa buscar essa igualdade. Então, o princípio da igualdade tem que estar também premente, previsto em todo o processo, para que esse processo seja justo. E um outro subprincípio que a gente já pode emendar é o chamado princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio do duplo grau de jurisdição ele é interessante porque ele não está previsto com esta expressão, é assegurado a todos o duplo grau de jurisdição, em nenhum artigo da Constituição Federal. O que levou alguns a discutirem, mas será que existe então o duplo grau de jurisdição? Se ele não está previsto com essa expressão na Constituição, ele é um princípio que norteia o nosso processo civil? E o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de dizer que sim, quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 675-4, o Supremo Tribunal Federal disse que o princípio do duplo grau de jurisdição está previsto de forma implícita na nossa Constituição. Como assim de forma implícita? Na medida em que a Constituição prevê tribunais hierarquicamente superiores a outros e prevê a possibilidade desses tribunais serem provocados de forma recursal, está prevista, de forma implícita, a possibilidade das pessoas recorrerem das decisões. Então, por conta disto, é assegurado o duplo grau de jurisdição, conforme texto constitucional. Muito bem. Outro princípio importante é o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é aquele que diz que para cada processo a ser ajuizado, já há previamente estabelecido um juízo com competência e atribuição para a análise daquele processo. A contrário senso, nós não vamos ter tribunais de exceção, nós não vamos ter um tribunal criado pós-fato. Aconteceu o fato, agora nós vamos criar um tribunal para julgar aquele fato. Isso seria uma insegurança jurídica. Quem irá compor esse tribunal para julgar o que eu fiz? Quais serão as regras que esse tribunal vai aplicar? Então as pessoas têm que saber previamente a seus atos qual a estrutura do Poder Judiciário, quais são as competências dos tribunais, quais são os juízos hoje existentes e tem que ter conhecimento de que, dependendo dos seus atos, serão julgados por este ou aquele juízo. Você pode não saber quem é o juiz, quem é a pessoa física, mas você sabe a estrutura, o juízo que irá julgar os seus atos. Por isso que nós não admitimos no nosso sistema tribunais de exceção, tribunais criados excepcionalmente e oportunamente para julgar um caso depois do caso estabelecido. Também é decorrência do princípio do juiz natural a ideia de que nós não podemos abrir mão da imparcialidade da competência do juízo. Então, o meu juiz natural é um juiz previamente formado e fixado ao fato, é um juiz competente e é um juiz imparcial. Esses conceitos são fundamentais para a gente entender o princípio do juiz natural. Eu acresço ainda que há algumas situações no Código de Processo Civil, por exemplo, o artigo 87, que fala da perpetuação da jurisdição, ele é decorrência do princípio do juiz natural. Porque uma vez definido o juízo, isto se dá quando da distribuição da ação, são irrelevantes alterações fáticas no tocante à manutenção desta competência. Então, aquele juiz natural vai ficar até o final do processo. Salvo aquelas duas exceções do artigo 87, quando for suprimido o órgão jurisdicional ou quando houver alteração de competência absoluta, que é em razão da matéria ou hierarquia. Nos demais casos, o juiz permanece ali competente para o julgamento. Também o artigo 253 do Código do Processo Civil é decorrência do princípio do juiz natural, na medida em que ele diz que se eu repropor uma ação, porque eu havia distribuído, vamos imaginar, não gostei do juízo onde caiu a ação, e queria fugir do meu juízo natural, desisto da ação e reproponho. Se eu repropor, esta ação vai ser redirecionada para o mesmo juízo que pioneiramente recebeu a ação extinta. Por quê? Porque senão eu estaria dando um drible no juízo natural. Então a Constituição, ou melhor dizendo, o Código de Processo Civil, se assegura em algumas passagens para mostrar que o princípio do juiz natural não pode ser desrespeitado. Em termos de fundamento, nós encontramos o princípio do juiz natural no artigo 5º, 37 da Constituição, que fala que não haverá juiz no tribunal de exceção, e também no artigo 5º, 53, que diz que o juiz deverá ser competente e imparcial para o julgamento das ações. Muito bem, nós temos ainda o princípio da publicidade, que está previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz que as decisões serão públicas. Esta é uma ideia de evitar
movimentos, manifestações, decisões secretas e permitir que a sociedade acompanhe e fiscalize os atos jurisdicionais. Por isso a publicidade. Nós só não teremos publicidade nas hipóteses de processo que tramita em segredo de justiça. O Código de Processo Civil, no seu artigo 155, traz as hipóteses em que deverá haver segredo de justiça. Quando houver interesse social, para que este processo melhor tramite, tenhamos o segredo de justiça, então o juiz, por conta de interesse social, atribui segredo de justiça àquele processo, ou quando envolver, basicamente, questões de direito de família, questões íntimas do cidadão. Então, ações de divórcio, investigação de paternidade, situações onde serão discutidas questões muito da esfera íntima de cada um, não haveria por que se dar esta publicidade. Então, tirante esses casos extremos de segredo de justiça, a regra é a publicidade para que o processo seja justo. Outro princípio fundamental que nós não podemos abrir mão é o princípio da motivação ou fundamentação dos atos processuais, que também está no artigo 93, inciso 9º. O juiz é livre para decidir, desde que ele fundamente as suas decisões. Aliás, o Código de Processo Civil, no artigo 131, inaugura o que se chama princípio do livre convencimento motivado. O juiz é livre para decidir, para valorar as provas, desde que motive a sua decisão. Lembram bem alguns doutrinadores que decisão sem motivação inviabiliza o recurso. Como é que eu vou recorrer se eu não sei o fundamento daquela decisão que foi contrária a mim? Daí porque é importante e é fundamental para que um processo seja justo que haja motivação das decisões. Outro princípio que nós temos que observar é o princípio da lealdade processual, boa-fé objetiva. As partes devem se comportar no processo de forma leal. Daí porque nós temos as multas, as punições por litigância de má-fé, previstas no artigo 14, previstas no artigo 16, 17 e 18, que buscam coibir atos que ferem a boa-fé processual, que tentem induzir o juiz a erro. Nós temos que nos comportar de forma retilínea no processo. Daí porque a lealdade processual, a boa-fé objetiva, também é princípio do processo civil. Nós temos também o princípio, que é um outro princípio fundamental que nós temos que tratar, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, nós não podemos nos apegar demasiadamente às formas. As formas devem ser vistas como um meio para que se atinja o objetivo, para dar uma sistematização ao processo, mas não o apego da forma pela forma. Nesse sentido, nós temos o artigo 154 do Código de Processo Civil, que fala que reputa-se válido o ato se ele atingiu a sua finalidade, ainda que realizado de outra forma. É óbvio, nós não podemos ter prejuízo para o adversário, mas nós não podemos nos apegar demasiadamente às formas. Então, a instrumentalidade das formas, que é muito próxima da economia processual, busca com que nós possamos ter, repito, esse processo alcançando os seus resultados. Princípio da proibição da prova ilícita. A Constituição condena a prova ilícita. Nós não podemos nos apegar a provas que foram produzidas de uma maneira que contrarie os bons costumes, contrarie os fins lícitos de um processo. Se houver prova ilícita no processo, ela precisa ser retirada. E nós temos ainda, para encerrar, o quadro dos subprincípios do devido processo legal, o princípio da oralidade. Regra geral, os atos processuais serão orais. Isto busca até uma informalidade. O princípio da oralidade, ele se materializa em 3 subprincípios. Nós temos, por exemplo, o princípio da identidade física do juiz, previsto no artigo 132 do CPC. Ou seja, o juiz que colheu as provas, o juiz que presidiu a audiência de instrução e julgamento, deverá ser necessariamente o juiz que vai sentenciar o processo. E por que isto? Porque foi esse juiz que colheu as provas, que lembra-se da testemunha, prestando ali o seu depoimento, que tem detalhes na sua consciência, na sua cabeça, que o papel não traria para um outro colega, para um outro magistrado. Daí porque esse juiz deve ser o julgador, princípio da identidade física, salvo as próprias exceções que o artigo 132 fala, se o juiz for promovido, se o juiz estiver licenciado, afastado. Mas, regra geral, o juiz que colheu as provas é quem deve sentenciar. Nós temos ainda como decorrência do princípio da oralidade o princípio da concentração. O que diz o princípio da concentração? Esse princípio, meus amigos, diz que os atos processuais devem começar e terminar no mesmo momento, devem ser concentrados, daí porque a audiência é una. Só mesmo quando não der para terminar um ato no mesmo momento, aí é que nós vamos excepcionalmente
admitir uma dilação disso. O artigo 455 do Código nos mostra bem essa ideia da concentração. E para encerrar, nós temos o princípio da imediatidade, que pode ser extraído no artigo 446, 446, inciso 2 do Código. O juiz é quem colhe diretamente as provas, o juiz é o destinatário direto dessas provas. Muito bem, então nesse primeiro bloco a nossa preocupação foi mostrar os princípios que compõem o devido processo legal. Tudo isto que eu disse, ter publicidade no processo, observar a oralidade, proibir prova ilícita, respeitar a igualdade, admitir contraditório e ampla defesa, ter motivação nos atos processuais, respeitar o princípio da efetividade, boa-fé objetiva, tudo isto é necessário para que o processo seja justo. Tudo isso é necessário para que nós tenhamos o chamado devido processo legal. Agora, na segunda parte do nosso programa, no Pergunte ao Professor, nós vamos ter a oportunidade de, respondendo às questões que nos foram enviadas, adentrar um pouco mais nas particularidades dos princípios processuais, ok? Então vamos para a segunda parte do nosso programa. Meus amigos, agora neste bloco, Pergunte ao Professor, nós vamos ter a oportunidade de responder questões que nos foram enviadas sobre o tema princípios processuais. Vamos ouvir a primeira questão. Qual a igualdade buscada no princípio da isonomia? Vejam, esta pergunta é uma pergunta importantíssima, porque quando se fala muito em igualdade, às vezes pode passar a falsa impressão de que a igualdade é tratar todas as pessoas da forma mais absolutamente igual, não se admitindo nenhuma diferenciação, não se admitindo nenhum caso em que alguém seja ou receba algo diferente de outra pessoa. Mas não é esta a igualdade buscada no processo. Vamos voltar e ser um pouco doutrinário. Nós temos duas igualdades. Nós temos a igualdade formal e temos a igualdade substancial. A igualdade formal é aquela igualdade cega, aquela igualdade de que todos têm que ser tratados de forma absolutamente igual e ponto final. Não é esta a igualdade que nós procuramos, porque esta igualdade comete um pecado mortal. Esta igualdade, ao tratar todos de forma igual, esquece-se que as pessoas são desiguais. E se as pessoas são desiguais e você continuar tratando-as de forma igual, você nunca diminui esse abismo de desigualdade. Na verdade, o que busca o processo civil quando elege a igualdade substancial, a igualdade de conteúdo como uma das suas diretrizes, é fazer com que os desiguais sejam tratados de forma desigual na exata medida desta desigualdade, para que no resultado final nós tenhamos uma igualdade. Então, se as pessoas são assim, desiguais, você precisa tratá-las de forma desigual. No resultado, nós vamos ter a igualdade. Esta é a igualdade buscada no processo civil, a igualdade substancial. Querem ver exemplos? Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que declaradamente, seja no nome, defesa do consumidor, seja nos seus artigos, tem um propósito, tem um ideal, que é tutelar os interesses do consumidor, e não do fornecedor, e não do prestador de serviço. Justamente porque o legislador, ao instituir o Código de Defesa do Consumidor, partiu do princípio, reconheceu a premissa que o consumidor é inferior, é hipossuficiente, está em desvantagem no mais das vezes, quando comparado com o fornecedor, quando comparado com o prestador de serviço. Então, algumas normas precisam ser declaradamente favoráveis ao consumidor para que ele se fortaleça a ponto de ter condições de enfrentar o fornecedor ou o prestador de serviço em pé de igualdade. Temos vários exemplos. A previsão de inversão do ônus da prova contida no Código de Defesa do Consumidor é nitidamente algo favorável ao consumidor, para que ele, numa disputa judicial, possa se desincumbir do ônus da prova, tal qual previsto no Código de Processo Civil, lá no 333, porque lá é cego. O autor deve provar os fatos que constituem seu direito e o réu deve provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Cada um deve provar o que alega, ponto. Vem o Código de Defesa do Consumidor e diz, não, quando o consumidor for hipossuficiente, o juiz pode inverter o ônus da prova e falar, fornecedor, você que vai ter que provar. Prestador de serviço, você vai ter que provar, porque o seu oponente é frágil neste processo. Então, em nome da igualdade se faz isso,
Puxa, mas aí eu estou tratando o consumidor de forma desigual, estou dando vantagem para ele. Vantagem porque ele é desigual. No resultado final, nós vamos ter igualdade. Outro exemplo, quando o próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no seu artigo 100, diz que o consumidor poderá ingressar com ação no seu próprio domicílio, quebrando a regra geral do artigo 94 do Código, onde ações de direito pessoal são propostas no domicílio do réu. Quando o consumidor tem autorização legal para propor ação no seu próprio domicílio, isto é feito porque ele é a parte frágil. Isto é feito para permitir a ele acesso à justiça. Porque se o consumidor tivesse, como autor, que entrar com ação no domicílio do réu, prestador de serviço, fornecedor, que em muitos casos tem um domicílio distante do domicílio do consumidor, nós poderíamos, às vezes, inviabilizar o acesso à justiça deste consumidor. Então, repito, o Código de Defesa do Consumidor, poderíamos dar tantos outros exemplos, a Lei Maria da Penha, a previsão no artigo 1211 do CPC de que terão prioridade de tratamento os processos em que figurem pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ou portadoras de doença grave. Enfim, esses são apenas alguns exemplos de que pessoas desiguais devem ser tratadas de forma desigual, na exata dicção do que é a igualdade substancial, que é a igualdade buscada pelo CPC. Ok? Vamos à próxima pergunta. Segunda pergunta de hoje. Qual o conteúdo do princípio do contraditório? Meus amigos, quando a Constituição prevê no artigo 5º a ideia de que a todos, seja no âmbito judicial, seja no âmbito administrativo e aos acusados em geral, serão assegurados contraditório e ampla defesa, nós temos que preencher o que é o conteúdo deste contraditório e ampla defesa. E a doutrina moderna aponta 3 valores como elementos a preencher este conceito. Primeiro, a ideia de ciência do fato. Para que eu possa exercer o contraditório, eu preciso ter ciência do fato. Eu preciso ser comunicado de que aconteceu algo. Eu não posso ter que adivinhar. Eu não posso ter que supor. Então, a parte precisa ser intimada, citada, se início do processo, comunicada de todas as ocorrências. Porque é a partir da ciência que se desenvolve uma resposta. Então, a ciência do fato é elemento fundamental para o contraditório. Daí porque processos onde a citação é nula, onde a citação é viciada, esses processos não podem produzir nenhum efeito, porque eles partem de uma ofensa, uma premissa básica, que é a ciência. Situações em que a parte não recebeu a intimação não foi direcionada corretamente para o seu advogado, para o seu endereço, tudo isso fere o contraditório por ofender a ideia da ciência. Não basta ter ciência, eu tenho que ter também possibilidade de reação. Uma vez comunicado do fato, uma vez sabedor de alguma circunstância, há que me ser dada a possibilidade de responder, há que me ser dada a possibilidade de reagir. Se eu não reagir, e aqui um elemento importante que às vezes as pessoas confundem, para que nós tenhamos o contraditório observado, não há necessidade de reação da parte de resposta. Para que nós tenhamos o contraditório observado, há necessidade de possibilidade de reação, possibilidade de resposta. A reação ou não é um elemento secundário. Fica a cargo do sujeito. Em querendo, reaja. Por sua conta e risco, opte por não reagir. Mas a possibilidade de reagir lhe é dada. Então, ciência e possibilidade de reagir são esses 2 elementos. E atualmente se inclui um terceiro elemento como constitutivo do conceito de contraditório e ampla defesa. Sabe qual é? É o chamado diálogo entre as partes. A doutrina moderna tem apontado, e hoje os tribunais já acolhem esta ideia, o projeto de novo Código de Processo Civil chega a materializar isso, há que se ter um constante diálogo entre partes e juiz. O juiz é todo poderoso e soberano para decidir, fundamentando suas decisões, mas é todo poderoso para decidir. Porém, antes das suas decisões, o juiz deve dialogar com as partes. O juiz deve ouvir as partes, o juiz deve consultar, colher elementos. Para os senhores terem uma ideia, o projeto de novo Código de Processo Civil, e é primoroso esse artigo, logo na sua introdução, diz que o juiz não poderá decidir nada sem ouvir as partes, até mesmo as matérias que ele poderia falar de ofício. Olha que coisa importante. Até aqueles temas que o juiz pode se manifestar sem provocação, ele decide que vai se manifestar, consulta, ouve as partes e aí se manifesta. Esta é a extensão máxima do contraditório.
mostrar um diálogo entre juiz e partes. Então, respondendo objetivamente à questão, o que é que preenche hoje o conteúdo do conceito do princípio do contraditório? Ciência da parte, da ocorrência de um fato, possibilidade de reação e diálogo entre as partes e o juiz. São esses três elementos que atualmente compõem o conceito de contraditório. Ok? Maravilha. Vamos para a terceira questão de hoje. O princípio da proibição da prova ilícita é absoluto? Meus queridos, muito se tem discutido sobre a extensão deste princípio constitucionalmente previsto de que o processo não admite uma prova ilícita. E não há como negar que este é um princípio importantíssimo. Até porque se assim não fosse, nós iríamos convalidar atos de tortura, nós iríamos convalidar chantagens ou atos socialmente não aceitos em busca de uma prova. Então, poderia-se fazer o que quiser para se obter uma prova e esta prova já viria, em algumas situações, bastante prejudicada. Então, a Constituição foi taxativa, não se admite prova ilícita. Ocorre que, modernamente, esta ideia de não se admitir prova ilícita tem passado por alguns questionamentos. Alguns dizem assim, será que nós não deveríamos aplicar o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, para verificar se não há casos em que há que se ter uma certa flexibilização desta ideia, aparentemente inflexível, de que não se admite prova ilícita no processo? Como assim? O que você está querendo dizer, Luiz Guilherme? Que a gente vai permitir prova obtida de meio ilícito? Não estou querendo dizer que isso tem que ser a regra, não. Eu estou querendo dizer, me filiando a uma corrente intermediária que vem se formando, que o juiz deve, caso a caso, verificar os valores que estão envolvidos. Vamos dar um exemplo que me pareceu bárbaro? Imaginem os senhores que foi feita uma escuta telefônica clandestina, prova ilícita. Marido e mulher, a mulher coloca um espião, enfim, um detetive, grampeia o telefone do marido e consegue colher uma prova ilícita para aquela situação. Ora, se é uma ação de divórcio em que ela e ele estão disputando patrimônio, e esta prova ilícita para ela ajudaria a ter mais patrimônio do que em relação a ele, me parece que essa prova não pode ser aceita. Porque pela proporcionalidade, você não vai admitir que se quebre a intimidade do marido, que se dê valor a esta prova colhida por escuta telefônica só para ela receber mais dinheiro. Os valores envolvidos, intimidade, patrimônio, a intimidade tem que prevalecer. Então a prova é ilícita e não pode vir aos autos porque é obtida de forma ilegal. Agora, imaginem os senhores desta mesma escuta telefônica que a mulher fez em relação ao marido, numa ação de disputa de guarda judicial. E imagine, por exemplo, ficar mais emocionante, que nessa escuta telefônica ela consegue obter uma confissão dele de que ele é um perigoso criminoso, traficante, alcoólatra, alguém que não tem condição nenhuma de cuidar dos seus filhos, mas isto não estava claro para o juiz e ela consegue elementos importantes nesta escuta. Esta escuta, a princípio, foi ilegal. Esta escuta feriu a intimidade dele. Mas entre este valor, intimidade e resguardo de uma condição de vida para menores, para criança, me parece que tem que prevalecer o resguardo da condição das crianças. Então aí o juiz deve ouvir esta prova, porque é com esta prova que ele vai resolver um problema maior. Aí os senhores vão falar, mas onde passa um boi, passa uma boiada. Se deixar ouvir prova ilícita para isso, não. O direito não briga com o bom senso. Nós temos que buscar, e é por isso que existe o critério da proporcionalidade, da razoabilidade, nós temos que buscar situações em que a prova, se utilizada, nos leva a uma condição social importante. E por conta disso ela não poderia ser desprezada. Então acho que esta mesma, para resumir a ideia, esta mesma escuta telefônica clandestina, num processo de divisão patrimonial não pode ser aceito, mas num processo de definição de guarda deve ser aceita, se trouxer elementos que melhor amparem o juiz por uma convicção que for melhor para uma criança. Vários autores têm pensado isso e, por conta disto, nós temos hoje uma discussão importante da extensão desta ideia da prova ilícita. Quero só terminar observando uma tese que tenho sempre sustentado. Se a prova é ilícita mesmo e veio aos autos, e o juiz tomou contato com ela, acho eu que o juiz também se contaminou.
E daí porque não adianta só tirar a prova do processo, tem que tirar o juiz do processo. Porque se você tirar a prova, a mensagem ficou na cabeça do juiz. E na hora de sentenciar, mesmo que não se referindo expressamente à prova, mas usando de subterfúgios, o juiz vai acabar valorando esta prova. Então acho que se a prova é ilícita mesmo, não pode produzir nenhum efeito, ela tem que ser desentranhada dos autos, mas o juiz tem que ser substituído porque ele tomou contato com uma prova ilícita e vai ser muito difícil ele deixar de analisar aquilo quando da sua sentença. Ok? Esta tese não é ainda majoritária, mas gostaria que você pensasse nisso. Vamos para a quarta questão de hoje. Professor, poderia dar alguns exemplos práticos do princípio da boa-fé objetiva? Meus amigos, a boa-fé objetiva é uma postura que tem que ser perseguida tanto pelo autor como pelo réu e mais, por qualquer interveniente do processo. Se os senhores observarem aquela multa contra ato atentatório ao exercício de jurisdição que está previsto no artigo 14 do Código de Processo Civil, o caput é bem objetivo ao dizer que todo aquele que de alguma forma participa do processo. Então o autor, o réu, terceiros, testemunhas, quem quer que seja, precisam se portar com boa-fé, precisam se portar de modo probo no processo. Nós temos alguns exemplos que são clássicos. A litigância de má-fé traz várias situações. Então, deduzir pretensão contra texto de lei, alterar a verdade dos fatos, interpor recurso manifestamente protelatório. Todas essas ideias são ideias que mostram uma má-fé processual, que mostram uma falta de seriedade da parte. Eu quero chamar a atenção de vocês para 3 situações. Hoje nós temos a previsão expressa dos embargos à execução protelatórios. Isso é muito sério. O sujeito está sofrendo uma execução, quer empurrar com a barriga, o remédio para a execução extrajudicial para ele se defender é embargos. E aí ele opõe embargos. Mas o artigo 740, no seu parágrafo único, deixa bem claro. Se esses embargos forem protelatórios, então ele faltou com a boa-fé. Então está aí um exemplo prático. Apresentou embargo só para ganhar tempo, o juiz pode punir esses embargos e aplicar multa de 20% contra o embargante. Então vejam que a má-fé aí vai ser penalizada porque o sujeito interpôs um embargo sem fundamento, sem razoabilidade nenhuma, vai pagar por essa litigância de má-fé. O artigo 600, 601 mostra uma outra situação. Se o sujeito intimado não disser, numa execução, não disser quais são os seus patrimônios, quais são os seus bens, onde estão esses bens, qual o valor desses bens, e por conta disso ele dificulta o andamento da execução, ele futuramente poderá ser condenado em multa também de até 20% do valor em aberto. Então hoje passa a ser um dever da parte indicar seus bens para penhora, dizer quais são e onde estão esses bens. Artigos 600 e 601. Entende-se que quem assim não age vai contra a boa-fé processual, atrapalha o andamento do processo e por conta disso pode ser penalizado também. Nós temos outras situações, os embargos de declaração protelatórios, o artigo 538 no parágrafo único, eu tinha falado dos embargos da execução, agora eu falo dos embargos de declaração. Protelatórios também sejam a previsão de multa, 538, repito, parágrafo único. Então, os senhores observem, a própria tutela antecipada, o artigo 273, no seu inciso 2, diz que uma das hipóteses do juiz antecipar a tutela é para quando houver abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. Nesses casos, o réu está protelando, está abusando. Tem direito de se defender, mas não pode abusar desse direito. De novo, tutela antecipada, de novo, punição. Então, nós podemos pensar em diversas passagens do Código de Processo Civil, situações em que aquele que ferir a boa-fé, aquele que não agir com lealdade processual, vai sofrer uma punição. Ok? Vamos para a última pergunta de hoje? Em termos práticos, qual a importância da positivação do princípio da razoável duração do processo? Meus amigos, quando no começo da aula, do outro bloco, o tema do dia, eu disse para vocês que os princípios processuais poderiam ser divididos em 2 grandes grupos. Os princípios decorrentes do devido processo legal, que são aqueles princípios que buscam garantir um processo justo, e aí eu dei 10 exemplos de subprincípios. E os princípios do acesso à justiça. Agora a gente pode falar um pouquinho desses princípios do acesso à justiça. Nós temos 2 grandes princípios de acesso à justiça. Um desses princípios é a razoável duração do processo, o outro é a inafastabilidade de jurisdição. A inafastabilidade, falando rapidamente, está no artigo 5º, 35 da Constituição, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, a todos é assegurada a possibilidade de ir ao Judiciário quando diante de uma lesão, ou pelo menos diante de uma ameaça. E a jurisdição não pode ser, por lei,
de nós afastado. Este é o princípio da inafastabilidade. E o princípio mais novo que nós temos entre nós no processo civil é esse princípio da razoável duração. Eu digo mais novo porque ele foi introduzido no ordenamento com a emenda constitucional 45, em 2004, chamada Reforma do Poder Judiciário. Naquele momento se introduziu um inciso a mais no artigo 5º da Constituição. Foi exatamente o inciso 78, que passa a dizer que a todos, de novo, no processo judicial ou administrativo, é assegurada a razoável duração do processo e meios que garantam a celeridade desta tramitação. Vejam, optou o legislador por não dizer o prazo que um processo tem que acabar. Não é que um processo vai ter 1, 2, 5 ou 10 anos, mas um processo tem que tramitar num prazo razoável. O ruim é que a norma não traz uma pena. Bom, e se não tramitar em tempos razoáveis? Alguns autores, entre os quais eu sustento que há responsabilidade civil do Estado. Seria possível pedir uma indenização, mas esse é objeto de uma outra aula. Há textos meus publicados sobre isso, a possibilidade de indenização frente ao Estado por morosidade na atividade jurisdicional. Mas ainda que não tenha esta eficácia imediata de se condenar o Estado a pagar a indenização, o que nós temos aqui é uma linha de conduta a ser seguida também pelo legislador. As legislações devem atender à razoável duração do processo. Os juízes devem, quando um texto é dúbio, buscar a interpretação que dê maior razoabilidade e dê maior celeridade ao processo. Então, a importância da positivação do princípio da razoável duração é fazer com que em todos os momentos em que nós tenhamos dúvidas ou que nós tenhamos que optar por situações, a Constituição manda que nós escolhemos as situações que levem a um resultado mais rápido do processo, que nos levem a um resultado com um processo com julgamento em tempo razoável. Então, acho que esta é a grande novidade, a grande inovação, e vejam que está no artigo 5º, que é o artigo que trata dos direitos e garantias fundamentais. Então, nós poderíamos dizer que ao lado do direito da liberdade, da vida, de todos aqueles outros direitos, nós temos o direito de que um processo seja julgado em tempo razoável. Tá? Então, é realmente um dispositivo muito importante e acho que nós vamos um dia, inclusive, chegar a esta tese de que a falta de razoável duração do processo, assim como o Estado responde quando ele má gerencia a saúde, quando ele má gerencia a educação, quando ele falha na observância de alguns dos direitos individuais ou dos direitos sociais, e hoje é comum a gente verificar o cidadão ir ao judiciário pedindo indenização por conta de falha do Estado nos seus serviços públicos, a justiça é também um serviço público que hoje é exclusivo do Estado, tirante a arbitragem. Então o Estado deve responder quando o má gerencia a justiça e por conta disso o processo é lento. O processo não atende o princípio constitucional da razoável duração. Ok? Muito bem, estas foram as perguntas de hoje, muito boas as perguntas. Vamos para o terceiro bloco, onde a gente vai ter a oportunidade de responder duas questões que já caíram na prova da OAB. Vamos lá. Meus amigos, neste bloco, X da questão, nós vamos ter a oportunidade, como eu já adiantei, de responder questões que foram cobradas na prova da Ordem dos Advogados do Brasil sobre o tema princípios processuais. Eu começo por uma questão que foi cobrada em 2006, já quando nós tínhamos o exame unificado da OAB, e a pergunta é bastante interessante, dizia assim, a respeito dos princípios informativos de direito processual civil e das leis processuais, assinale a opção correta. Alternativa A. O princípio do contraditório é absoluto e deve ser observado pelas partes e pelo juiz sob pena de nulidade do processo. O juiz pode, de ofício, conhecer questões de ordem pública, independentemente de provocação, mas o exame de ofício dessas questões deve ser precedido de plena participação das partes. Também pode o juiz conhecer da matéria independentemente de provocação, mas é necessário que ele a submeta à manifestação das partes antes de decidir. Meus amigos, os senhores observem que esta pergunta é absolutamente correta, esta frase está correta. Porque o contraditório e a ampla defesa estão previstos no artigo 5º da Constituição e o juiz deve, nós tivemos a oportunidade de observar, para que este contraditório se opere de forma cristalina, ele tem que dar ciência às partes, ele tem que dar a possibilidade das partes se manifestarem e ele tem que dialogar com elas antes de qualquer decisão. Aí você vai me perguntar, mas Luiz Guilherme, até mesmo nas questões de ofício, porque nós não podemos confundir a autoridade do juiz decidir com a possibilidade de participação das partes. Ouvir as partes em nada interfere no quanto que nós entendemos de que o juiz é o senhor da decisão.
Só que antes de decidir, consulta, ouve as partes, com isso propiciando o contraditório, mesmo nas questões que a ele podem ser decididas de ofício, questões de ordem pública, por exemplo. Então, é absolutamente correta esta frase A, que vai acabar sendo a resposta do nosso teste. Vamos ver como as outras alternativas eram falsas e aonde está o erro de cada uma das assertivas. A alternativa B dizia assim: quando entra em vigor, alterando alguns prazos processuais, a lei nova não atinge os processos em andamento e nenhum efeito tem sobre eles, alcançando somente os processos interpostos após a sua entrada em vigor. Meus amigos, aqui é uma diferença entre a lei formal e a lei material. A lei material até se aplica a isto só para os novos processos, para os novos casos, na verdade, para os novos fatos. Agora, a lei processual, ela se rege por um princípio que é o princípio do tempo rege o ato. Então, se a lei entrar em vigor hoje, os atos já realizados no processo estão acobertados pelo ato jurídico perfeito e aí não serão alterados. Mas os próximos atos processuais que ainda vão acontecer, estes já deverão acontecer sob o palio da nova lei. Então, a lei nova processual atinge sim processos que estão em andamento, atinge os atos dentro daquele processo que ainda não foram realizados. Os atos já realizados, vamos dar um exemplinho bobo. Mudou a lei e diz que agora a contestação é em 10 dias, não mais em 15. No meu processo já teve a contestação apresentada em 15 dias, então para o meu processo não altera mais. Agora, no meu processo não teve nem a citação ainda. Quando ele for citado, ele vai ter 10 dias para contestar, porque o ato ainda vai se iniciar e irá se iniciar pela nova lei. Então, está equivocada esta frase B, que diz que lei nova nunca atinge processo em andamento, atinge sim só nos atos que ainda serão realizados. Lei nova processual. A letra C, a alternativa C do teste, trazia o seguinte enunciado: no processo civil, compete às partes a iniciativa da instauração da relação processual e do seu desenvolvimento. Neste caso, as provas só podem ser produzidas pelas partes, mas o juiz é soberano para analisá-las, devendo decidir de acordo com o seu livre convencimento, sem fundamentá-lo ou fundá-lo em qualquer dos meios probatórios sobre a realização das provas requeridas pelas partes ou qualquer outra questão prejudicial incidente. Aqui nós temos dois grandes problemas nesta frase. Primeiro, dizer que as provas só podem ser produzidas pelas partes. Nós temos a ideia, que inclusive é um princípio que está no artigo 130 do Código de Processo Civil, da iniciativa do juiz quanto às provas, a possibilidade do juiz pleitear a prova de ofício. Então, o juiz pode deferir provas requeridas pelas partes, que aliás é o mais comum, mas pode também, quando achar conveniente para a busca da verdade, o juiz pode de ofício determinar a realização de provas. Então já está errado quando se diz que o juiz só pode deferir provas, que o juiz não pode pedir provas, que só as partes requerem provas. Isso não é verdade. Existe a possibilidade do juiz de ofício determinar a produção de provas. E o outro erro nesta frase diz que o juiz não é obrigado a motivar, a fundamentar suas decisões. O juiz tem livre convencimento, mas é um livre convencimento motivado, que se extrai lá do artigo 131. Não existe prova que valha mais do que outra, porém o juiz, quando vai decidir, tem que eleger uma das provas e tem que justificar na sua decisão, até como forma de possibilitar que o descontente recorra, porque não tem como eu recorrer se não tem fundamentação, se não tem motivação, mas o juiz deve, então, declarar as razões do seu convencimento como critério que se extrai do artigo 131, livre convencimento motivado. Por isso que esta frase C estava errada. E a alternativa D? A alternativa D dizia assim: resultam do princípio da eventualidade tanto a preclusão temporal como a pró-judicato. A preclusão temporal indica a perda da faculdade processual pelo seu não uso dentro do prazo ou pelo seu fato de havê-la exercido. Segundo a preclusão pró-judicato, com a decisão de mérito de uma questão de direito disponível ou indisponível, nenhum outro juiz decidirá novamente a questão, que não pode ser objeto de qualquer outro julgamento judicial, ainda que em grau de recurso. Ora, bem equivocada esta questão. Primeiro que quando a gente fala de preclusão temporal, preclusão temporal é o não exercício de uma providência dentro do prazo. Agora, por que já exercê-lo? Aí não é preclusão temporal, é preclusão consumativa, que é uma outra situação. E outra coisa, a preclusão pró-judicato, em hipótese alguma, impede que um tribunal revise uma decisão de um juiz. Então, absolutamente equivocada essa situação, por isso que a única resposta certa desse teste era a alternativa A.
Meus queridos, vamos para o segundo teste de hoje. Leiam comigo o enunciado. O princípio dispositivo, também denominado de princípio da inércia da jurisdição, significa que, alternativa A, nenhum juiz prestará tutela jurisdicional senão quando a parte ou interessado a requerer nos casos e formas legais? É isto mesmo, meus queridos. Aliás, você retira esse princípio da inércia da jurisdição do artigo 2 do Código, artigo 2º, e também do artigo 162. O juiz não pode, regra geral, dar início a um processo. Ele está aguardando a provocação das partes. Uma vez provocado, aí o processo se desenvolve por impulso oficial. Mas a inércia da jurisdição, ou princípio dispositivo, é aquele que diz realmente que o juiz não presta tutela jurisdicional, senão quando a parte é interessado a requerer nos casos legais. Artigo 2º do Código, e é complementada essa ideia no artigo 162 do Código. Alternativa B. Caberá ao juiz de ofício a requerimento da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Vejam que pegadinha, esta frase está correta. É, aliás, cópia do artigo 130 do CPC. O juiz pode, de ofício ao requerimento, determinar a produção de prova e deve indeferir o que é inútil. Só que isso não é o princípio dispositivo, isso não é o princípio da inércia da jurisdição. Isso é o princípio do juiz podendo pedir prova de ofício. Então, apesar da frase estar certa, ela não guarda relação com o que está pedido no caput. Alternativa C. O juiz conhecerá de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de mérito, as questões de ordem pública. Também é uma frase correta. Matéria de ordem pública é aquela que o juiz pode conhecer de ofício, não tem problema nenhum. Mas isso não tem nada a ver com o princípio da inércia da jurisdição, ok? O princípio da inércia é o artigo 2º, como eu te falei. E a alternativa D. Cabe ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial. Aqui é o ônus da impugnação específica, até porque se o réu não responder tudo aquilo que está na inicial, está no 302 do CPC, e o réu vai ter contra si aplicado uma pena de confissão. Ou presumirão-se verdadeiros os fatos sobre os quais o réu não se manifestou. Não tem nada com inércia de jurisdição, não tem nada com princípio dispositivo. Por isso que a resposta correta era a letra A. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Tentamos falar o que há de importante de princípios. Eu repito, sou o Luiz Guilherme Wagner. Se você quiser me escrever, escreve por Costa Wagner, Wagner com W, que é o meu sobrenome, costawagner.adv, de advogado, @terra.com.br. Vai ser um prazer falar com você. Quero mais uma vez agradecer o convite da TV Justiça, do pessoal da rede LFG, agradecer a parte técnica muito eficiente mais uma vez e torcer para que Deus permita que nos reencontremos em breve, ok? Até mais, tchau.